A palavra de Deus nos diz, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, Paulo, ele utiliza de vários questionamentos a partir do verso 1. E ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? De modo nenhum, ele responde. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui encontramos a insistência que o apóstolo Paulo está dizendo que o aumento do pecado, ele pode ser compensado pelo aumento da graça. No capítulo 5, do verso 20, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esta é a ênfase que o apóstolo Paulo dá à liberdade da graça divina em face do pecado. Porque o apóstolo Paulo foi acusado de tendências que podemos catalogar como antinomianas, com relação à ignorância dos requisitos éticos da lei. Agora, o apóstolo frisa o ponto de que continuar no pecado envolveria uma contradição da nova identidade do Cristo, do crente com Cristo, em fase de uma nova realidade. Os crentes devem rejeitar a ideia que a permissão de pecado usurpe autoridade sobre as suas vidas. Pelo contrário, devem entregar a vida inteira a Deus, na certeza de que, visto estarem sobre a graça divina e não sobre a lei, como meio de salvação, e dessa maneira o pecado não é mais o Senhor das nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele diz no verso 11 do capítulo 6 de Romanos: assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E ele diz mais: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E dessa maneira, Paulo, ele está falando de um assunto que se chama a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos agora com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou duas ordenanças. A primeira é o batismo nas águas. E a segunda, a Santa Ceia do Senhor. Então, aquele que crê, ele deve cumprir essa, podemos dizer, essa justiça que o Senhor Jesus determinou. Ele mesmo, sendo Filho de Deus, sem pecado, ele compareceu diante de João Batista. E quando ele compareceu para ser batizado, João Batista tomou um susto. Como tu vens a mim? Eu que deveria ir a vós. Mas o Senhor respondeu para João Batista: importa que se cumpra toda a justiça. Então hoje, nesse dia 25/7, nós temos a oportunidade de receber irmãos e irmãs que vão ser submetidos ao batismo. E nunca é demais pensarmos nessa importante doutrina, porque também aqueles que já são batizados vão se lembrar daquele momento todo especial em que um dia tomaram essa decisão diante de Deus, diante do povo de Deus que os assiste e diante do inimigo das nossas almas, de que agora nós estávamos selando a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e estaríamos com a determinação de viver para Deus, de viver em novidade de vida. Então o pecado, ele não pode mais dominar o crente que está morto para ele. Mas agora, este crente está vivendo em novidade de vida, com a vida unida ao Senhor Jesus Cristo. É desta união que o apóstolo fala. Nós temos, aqueles que são casados, sabem que a maior união que existe é entre os cônjuges. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, quando fala do casamento. Assim, Cristo está unido à sua igreja, ele faz essa metáfora. E nós estamos unidos ao nosso cônjuge. É uma união íntima. Paulo fala que serão ambos uma só carne. E assim também pode ser um comparativo para a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E este princípio é feito através do batismo cristão, que podemos dizer que tem uma espécie de uma forma de uma lavagem cerimonial. João Batista, quando ele começou a sua pregação em Mateus capítulo 3, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de Deus nos diz que João Batista, ele batizava o batismo para o arrependimento. E ele disse que depois dele viria um que batizaria com fogo. E assim é uma representação simbólica do que acontece conosco. Uma lavagem quando nós somos mergulhados na água.
É um sinal que Deus está nos purificando o nosso interior e nos dando a remissão de pecados. O apóstolo Paulo, ele fala em Atos capítulo 22, na sua experiência, quando Paulo apresenta a sua defesa, ele fala em língua hebraica e ele diz no capítulo 22, verso 16, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aqui era um sinal exterior de uma limpeza interior, é mais ou menos correspondente ao que era a circuncisão no Antigo Testamento. Então Paulo está usando essa linguagem, lava teus pecados. E isso envolve uma regeneração operada pelo novo nascimento. O Senhor Jesus, ele opera este novo nascimento, como ele disse para Nicodemos. E a palavra de Deus, ela nos diz no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um texto maravilhoso que nos dão a essas expressões tão simples de lavar, renovador. Quando nós tomamos um banho físico, nos sentimos com o nosso corpo regenerado, renovado pelo calor, muitas vezes sentido. Assim é utilizado para a vida espiritual. E mais, uma permanente presença do Espírito Santo, como selo de Deus, testificando e garantindo que aquele que o recebe está seguro no Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, o batismo, ele significa uma união com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e principalmente na sua ressurreição. Quando o pastor, ele faz duas perguntas para os candidatos, ele faz: você tem recebido a Cristo como seu único e suficiente Salvador? A pessoa responde sim. Promete segui-lo todos os dias da sua vida? A pessoa responde sim. E daí ele faz as palavras finais diante dessas declaração, usando a Trindade, que deve ser a fórmula para o batismo nas águas. E assim, como diz aqui, nesse capítulo 6, nós somos sepultados. É uma expressão que o nosso velho homem, ele ficou morto ali naquelas águas. E quando nós somos emergidos na água, ou imersos na água, ali simboliza que o velho homem, ele está sendo ali morto, sepultado. E quando o pastor levanta-nos, significa que nós estamos ressuscitando para uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Que experiência maravilhosa! Que graças a Deus, hoje, alguns irmãos e irmãs vão estar passando, e nós que já tivemos essa lavagem cerimonial, também devemos nos lembrar do dia
do nosso batismo para renovar os votos que fizemos lá no passado. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como você tem vivido? Será que você tem realmente sepultado o seu eu, o pecado, o mundo, Satanás da sua vida e tem vivido ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Como tem sido a sua vida? Este é algo que nos fala profundamente desta união com Cristo, que é a fonte de cada elemento de nossa salvação. Então, receber o sinal do batismo com fé assegura aos batizados que o dom divino da nova vida em Cristo lhes é dado gratuitamente. Ao mesmo tempo, os incumbe de viver de modo novo, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te ilumine a sua mente espiritual e que você possa realmente estar vivendo em novidade de vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer como igreja do Senhor por esses irmãos que hoje estarão selando sua fé no batismo das águas. Essa é a razão primordial da tua igreja. Ó Deus, salva almas, Senhor. Liberta o cativo oprimido e que também o que eles vão fazer não seja um mero ritual religioso, mas que seja algo sobrenatural, vindo do teu poder, para que essas vidas contemplem a formosura que é viver unidos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.